nós falaremos sobre o livre-arbítrio, né? Eu acho que, às vezes, de certa forma, é melhor pregar coisas que a gente não tem nenhum conceito, porque é mais fácil você escrever numa folha em branco. Contudo, às vezes a gente precisa apagar coisas que nós escrevemos e reescrever. E o livre-arbítrio é uma dessas situações, nas quais muitas vezes nós temos algumas impressões sobre isso, todos nós temos opiniões sobre isso, e no final, a gente precisa reescrever, né? Porque a Bíblia, ela não fala às vezes aquilo que a gente quer ouvir, mas fala aquilo que é verdade. Então, o livre-arbítrio é uma situação que cabe bem nessa ilustração. Nós vamos ler a confissão de fé, nós vamos ler o parágrafo 1 da confissão de fé, o parágrafo 1 da nosso 10º capítulo. Só estou abrindo aqui de novo, porque sempre que vai funcionar, sempre dá uma travada, né? Há uma guerra espiritual, não adianta. Sobre o livre-arbítrio. Deus dotou a vontade do homem de liberdade natural e de poder para agir segundo o seu próprio arbítrio, de forma que ela não é forçada nem determinada por qualquer necessidade de natureza, para o bem ou para o mal. A base bíblica está lá em Mateus 17:12. Mas eu lhes digo que Elias já veio e ele não os reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de sofrer na mão deles. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E Deuteronômio 30:19. Hoje tomo o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Quando a gente fala sobre livre-arbítrio, nós muitas vezes pensamos na escolha do dia a dia. E aí vem algumas perguntas. Quanto Deus interfere nas nossas vidas? Qual é a responsabilidade do homem? O quanto o homem consegue escolher sobre determinado assunto? E sobre o céu? Sobre céu e inferno? O que a Bíblia nos diz? Primeiramente, o que a Bíblia nos traz, e aqui a nossa confissão de fé ressalta, é que o homem fora criado com uma vontade livre e perfeita, no sentido de que ele poderia escolher qualquer coisa, inclusive pecar ou não pecar. E isso nos diz que o homem tem uma faculdade de vontade livre quando foi criado. Ou seja, ele é agente moral responsável, com capacidade real de escolher, decidir e desejar. Bom, peraí. E hoje, eu posso desejar a Deus? Essa é uma pergunta e eu vou responder essa noite. Como que Deus pode culpar alguém se esse alguém não tem escolha? Como que Deus pode culpar alguém que quis escolher algo e acabou, por circunstâncias, mudando a sua escolha ou tendo dificuldades? Já pararam para pensar? A liberdade natural da vontade sempre foi preservada. Porém, Deus, nós, os seres humanos, escolhemos em Adão e Eva pecar. E esse pecado, ele corrompeu o nosso estado de espírito. Nós hoje estamos num estado reprovável de Deus. Nós estamos num estado afastado de Deus, com um pensamento reprovável diante de Deus. Logo, nesse estado que nós estamos, nós permanecemos livres, porém nós não conseguimos escolher o que é bom. Como assim? Nós, por natureza, como eu disse, somos livres de vontade, e essa liberdade é condicionada pelo estado espiritual. Hoje, nós já não somos mais livres, porque nossa vontade, ela não é só do nosso intelectual, do nosso físico, ela também é a vontade do mundo, a nossa vontade espiritual. O ser humano, ele possui uma vontade física e uma vontade espiritual. E a nossa vontade espiritual,
a nossa vontade física, ela é condicionada a essa vontade espiritual. E nós decaímos como um ser total. A nossa vontade foi corrompida. Como a gente até faz uma divisão sobre livre-arbítrio e livre-agência. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, Deus e o inferno, sem inclinação. Mas a livre-agência é a capacidade de agir segundo a própria vontade e desejos. Esta é a definição bíblica de livre-agência. E quando o homem cai, ele perde o livre-arbítrio, mas ele não perde a livre-agência. Por exemplo, nós não conseguimos mais escolher o que é bom, porque nosso corpo está contaminado com o que é mal. O nosso espírito está contaminado com o que é mal. O nosso ser está contaminado com o que é mal. Porém, nós temos a livre-agência. Se nós vamos andar por essa rua direita, a rua esquerda, se vamos comer pão, ou vamos comer bolo, ou se vamos comer arroz, ou feijão, se torcemos para o Palmeiras, ou para o Corinthians, para o Vasco, para o Flamengo. Nós somos livres para essas coisas. Porém, a nossa liberdade total, ela foi perdida. Ou seja, eticamente, e a gente é corrompido pelo mal. Logo, a nossa escolha ética, ela é sempre por algo que é incompleto. Até o bem que nós fazemos é incompleto, é mal, não agrada ao Senhor, não traz-nos salvação. Por quê? Porque nós somos inclinados para o que é mal. Então, nós dividimos o livre-arbítrio e a livre-agência. A livre-agência nós continuamos. Se pegar o carro, você vai escolher se vai à direita ou à esquerda. Óbvio, a livre-agência ela sofre interferência de várias coisas, dos sentidos, da nossa memória, de várias coisas. Mas nós somos livres, em tese. Mas o livre-arbítrio, isso foi perdido. Após a queda, o homem é livre agente, mas seus desejos são cativos ao pecado, como diz João 8,34. A liberdade não é abolida, mas ela é moralmente inclinada ao mal, Romanos 8, verso 7. O homem não é um robô, ele escolhe, mas as suas escolhas são inclinadas por sua natureza. Imagine o seguinte, se eu chegar para alguém e perguntar, esse alguém, vamos dizer, torce para um time. Time A, vamos falar assim. Perguntar para ele, qual é o melhor time do mundo? Você acha que a resposta dele vai ser normal ou ela vai estar corrompida por uma emoção que ele tem pelo seu time? Ele não vai conseguir enxergar os defeitos. Quando a gente se apaixona, a gente não enxerga os defeitos da pessoa. Nossa visão, nossa opinião, ela está manchada. Nesse caso, contaminada com as nossas emoções. Porém, no caso de Deus, a nossa vontade, ela está manchada, maculada, destruída, desconfigurada, desfigurada pelo pecado. Logo, nós não temos como escolher a Deus. O nosso livre-arbítrio acabou. Eu trouxe no começo a figura de Agostinho de Hipona, e eu recomendo a todos os irmãos ler o livro escrito nos anos 300 e pouco, chamado Livre-Arbítrio, de Agostinho de Hipona, em que nos fala, né, para quem lembra, quem não sabe quem é Agostinho de Hipona, é Santo Agostinho, né? Mas Agostinho nos lembra o quão a nossa mente é cativa do nosso estado depravado. A graça, ou seja, o livre-arbítrio absoluto, ele é um mito. O homem não nasce neutro. O homem nasce mal, corrompido. O ambiente, por melhor que seja, não pode condicionar o homem a ter uma escolha ética boa. O homem não pode escolher a Deus. Não porque ele não teve capacidade. Sim, quando Deus o fez, ele tinha capacidade de escolher o que era bom ou mal. Porém, todos nós, representados pelos nossos pais, Adão e Eva, escolhemos o mal. Logo, o mal habitando no ser humano, a condição espiritual que nós temos hoje nos limita a escolher a Deus. E a graça que nós temos por Jesus, ela não anula a liberdade, mas ela liberta. E a gente vai entender isso mais à frente. Eu quero trazer o parágrafo 2, e aí a gente vai explicar um pouquinho melhor. O homem, em seu estado de inocência,
tinha liberdade e poder para querer e fazer aquilo que era bom e agradável a Deus. Mas a vontade, lá no Éden, ela tinha uma questão, ela poderia ser mudada. Ela era mutável. O ser humano podia querer pecar, tanto que ele quis, e escolheu pecar. Mas lá ele tinha vontade de não pecar, ele tinha o poder, a decisão de não pecar e de pecar. Mas no Éden, nós escolhemos pecar. Adão foi criado com a verdadeira liberdade moral. Nós vemos as referências bíblicas. Eclesiastes 7:29. Veja isto, é o que descobri. Deus fez a humanidade reta, mas os próprios seres humanos se meteram em muitas astúcias. Como nós nos metemos em problemas, em ciladas, como dizem no cinema. Tem uma cilada, né? Gênesis 1:26. E Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra, mostrando que o homem tinha o domínio, dominos, o senhorio sobre as coisas da terra e sobre as suas escolhas. Gênesis 2:16 e 17. E o Senhor deu a ordem ao homem. Você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, com certeza, morrerá. Então, nesse parágrafo, a gente consegue entender que nós já conseguimos perscrutar aquilo que, como o homem foi feito. O homem foi feito livre. Tá? E nós temos, então, um dizer em latim que é posse peccare, posse non peccare, que é o homem era capaz de pecar e não pecar. Porém, a partir disso, há o homem não tem mais esse poder. Nós dividimos, para que os irmãos entendam, o livre-arbítrio, vamos pensar assim, né? Essa é a nossa escolha, em 4 fases. A fase de inocência, que era Adão e Eva, a fase da queda, ou seja, nós hoje não. Eu digo, aqueles que caíram e não têm Jesus, aqueles que caíram, que é a regeneração, caíram e têm Jesus, agora sim, nós, e a glorificação, quando Jesus voltar. E olha que interessante, no estado de inocência, posso pecar e posso não pecar, capaz de obedecer ou de pecar. Já na queda, sem Cristo, não posso não pecar, incapaz de não pecar. Todos nós somos incapazes de cumprir a lei. A lei, quando eu fui uma vez evangelizar na tua casa, quando a gente pega e olha a lei do Senhor, Êxodo capítulo 20, e se a gente lê ela diante de nós, é como se nós estivéssemos apanhando, porque nós somos incapazes de ler e de cumprir aquilo que nós temos diante de nós. A lei do Senhor, o homem é incapaz, e isso mostra a distância de um Deus santo e de um homem pecador. E isso nos deixa, peraí, eu achei que eu conseguia, eu achei que eu era bom, eu achei que eu fazia isso, porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não sei o quê, mas eu achei que eu conseguia. E a gente começa a juntar várias justificativas para dizer, não, mas eu posso, eu sei, eu consigo. Mas não. Non posse non peccare, no latim. Não há como não pecar sem Cristo. Porém, depois da regeneração, quando Cristo nos chama, nós temos uma outra situação. Posse non peccare. O que é isso? A partir do momento que nós nos tornamos crentes, nós temos a liberdade de não pecar. Significa que nós não pecamos de vez em quando? Significa que nos tornamos santos? Não! Todos nós sabemos que não. Mas nós temos, com o Espírito Santo como guia, o poder de dizer não ao pecado. E se nós lutássemos até ao fim, a última gota de sangue, nós diríamos não ao pecado. E olha que interessante. Antes escravo. Outro livro, Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Antes, outrora escravo, sempre tendo que pecar. Ou seja, não posso não pecar. E não tem como não pecar para
posso não pecar. É isso que Jesus... Essa é a mudança, essa é a transformação, essa é a metanoia, essa é a metagênese, essa é a transformação que Cristo fez no nosso coração, que o Espírito Santo nos fez... Ele nos regenerou, como se gerou de novo, porque nós estávamos mortos e Jesus nos traz a vida espiritual, a vida nova. Eis que são nova criatura, as coisas que se passaram se foram, eis que somos novos. E é essa possibilidade que Jesus nos chama. Agora vocês podem não pecar. Por isso que ele pode dizer, seis santos, como eu sou santo, porque senão ele seria injusto, sem a gente poder ser santo, ele dizer, sejam santos. Não, o Espírito Santo nos capacita. É fácil? Não. Conseguimos com sua totalidade? Provavelmente não, todos nós temos dificuldades, porque essa luta continua, porque nós temos uma carne caída, nós temos, esse mundo jaz no maligno, nós estamos ainda aqui, de uma certa forma, debaixo de um sistema que jaz no pecado, e nós, que outrora jazíamos no pecado, estamos aqui. Então haverá um conflito interno. E se você tem conflito contra o pecado, parabéns, você é cristão. Essa é a prova maior que você é crente. Aquele que peca e não sente, aquele que não luta contra o pecado, não foi regenerado. Mas eu tenho uma boa notícia, e é isso que nós trazemos. Olha só o que acontecerá lá no paraíso. Não posse pecar, não será possível pecar. Sabe essa luta, irmãos, que você tem hoje? Um tem contra o cigarro, outro tem contra a mentira, outro tem contra qualquer coisa. Eu não estou aqui julgando ninguém, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Todos nós estamos lutando contra o pecado, podendo não pecar, é verdade, e é isso que Deus espera, que a gente vá crescendo na nossa vida cristã. Mas sabe essa luta? Difícil, é a maior luta que a gente vai ter até o dia que nós fecharmos os nossos olhos, ela acabará. Essa é a nossa paz. A paz que transcende todo o entendimento, ela acabará. Um dia nós não mais lutaremos contra aquilo que nos aflige. Cada um sabe o que vos aflige. Se é dinheiro, se é pornografia, se é qualquer pecado, não sei, não é a questão de acusar ninguém, mas todo mundo luta. E se não peca, está lutando contra o pecado. Eu não estou dizendo que a vida cristã é fácil. Aquele que fumava deixou de fumar, mas ele luta contra a vontade de fumar, contra a vontade do álcool. Quando escuta uma música que lembra a época que ele saía nos bailinhos, o cara tem que fechar o ouvido, porque senão ele começa a voltar tudo na cabeça. Que legal, que gostoso. Não! A gente vai lutar, mas essa luta vai acabar. E isso é uma maravilha, irmãos. Essa é uma maior notícia dessa noite, onde nós estaremos no não posso ser pecare. Não podemos pecar, porque fomos glorificados com Cristo lá na eternidade. Quando nós fecharmos os nossos olhos, ou Jesus voltar e regenerar toda a criação. O mal não procede de Deus. O mal procede da escolha do homem. O homem escolheu afastar-se de Deus. Santo Agostinho, de novo, no próprio livro Livre-Arbítrio. Eu falo Agostinho de Hipona, tá? E quem quiser emprestado, está lá em casa, eu tenho o livro. Muito bom. Ele vai falar, já nos define, o mal não tem essência. O mal nada mais é que a ausência do bem. É como se dissesse que o calor, o frio é a ausência do calor. Nós sabemos que a física trata isso. E o homem escolheu, portanto, afastar-se de Deus. Logo dessa escolha deriva o mal. O mal na terra, né? O mal, porque o mal, a origem, vamos pensar, teve a questão dos anjos. Enfim, mas não entrando nesse assunto, porque nós já entramos. O mal entra na terra e no ser humano com a escolha do próprio ser humano. Deus não é culpado moral do mal. Deus não criou o mal. O ser humano escolheu afastar-se de Deus. E isso significa que liberdade não é garantia de santidade. Por quê? Porque Adão e Eva eram livres, mas escolheram afastar-se de Deus. Só que temos uma outra boa notícia. Cristo, chamado de segundo Adão, não pecou. Cristo, ele é chamado de segundo Adão porque ele nos representa também diante de Deus. E em Cristo não há pecado. Onde Adão falhou, Cristo triunfou. Ele era tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Adão tinha liberdade imutável. Cristo tinha a santidade perfeita. E nós agora, em Cristo, aguardamos
ser com ele glorificados de uma maneira cabal quando ele voltar ou quando nossos olhos fecharem e nós estarmos com ele, não mais podendo pecar. Sem luta. Essa luta tem fim. E nós vamos ao terceiro parágrafo. Pelo seu estado de queda, é isso? Pelo seu estado de queda, em um estado de pecado, o homem perdeu completamente toda a capacidade de vontade para qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Assim como o homem natural, estando inteiramente avesso a esse bem e morto em pecado, não é capaz, por sua própria força, de converter-se a si mesmo ou mesmo de preparar-se para isso. Eu quero trazer esse ponto de novo, porque aqui nos mostra o abismo que nós estamos quando não temos Cristo. Olha lá Romanos 5,6, porque quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Por isso, a mente da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Efésios 2, 1 e 5. Ele lhes deu a vida, estando vocês mortos em suas transgressões e pecados. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. Isso não vem de vós, isso não vem de obras, porque é dom de Deus, né? Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, sendo detestável e odiando-vos uns aos outros. Esse é o nosso estado. Se você não se reconhece aqui, sem Cristo, é porque talvez tu não entendeu a profundidade do teu pecado contra Deus. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, pelo meio de lavar regenerador e renovador do Espírito. Olha que interessante. Isso, nós falamos sobre a depravação total. O ser humano é totalmente depravado. Isso significa o quê? Primeiro, isso não significa que o homem consegue fazer todo o mal que ele pode, não é isso. Isso também não significa que o homem não pode escolher entre coisas boas aqui da terra, como eu disse, ajudar alguém, ou enfim. Mas isso significa que o nosso ser integralmente caiu, de uma forma em que nós não conseguimos escolher nada de uma maneira que agrade ao Senhor, de forma completa. Quando nós ajudamos alguém, sempre tem um quê de automérito, de orgulho. Nunca a nossa boa obra é perfeita diante de Deus. Então, o homem está numa situação em que ele não pode iniciar a cooperar com o bem espiritual salvador de Deus, sem a graça eficaz do Senhor. Essas duas doutrinas, a depravação total e o chamamento eficaz, ou graça redentora, elas andam juntas. Porque como se fôssemos cegos espiritualmente. E de fato, sem Cristo, somos cegos. E aí, Deus precisa limpar os nossos óculos, ou nos colocar um par de óculos, ou corrigir a nossa cegueira espiritual, para que a gente possa vê-lo. E vendo ele, nós podemos ir a ele. Logo, o ser humano nenhum escolhe a Deus, mas Deus o escolhe. Porque ele precisa retirar essa cegueira espiritual para que a gente possa enxergá-lo. E a forma como ele usa é muito legal. Como diria Martim Lutero, pegue as tábuas da lei e bata na pessoa, até ela não conseguir mais ter fôlego para levantar. Depois apresente a graça. É óbvio que isso não é literal. O que ele está querendo dizer é, mostre quem Deus é e quão pecadores nós somos. Nós vamos entender que nós precisamos de alguma intervenção divina para nós sairmos do lugar que nós estamos. É como se estivéssemos num poço impossível de subir. Nós precisamos de alguém de fora nos retirar. Romanos 8,7 nos diz: por isso a mente e a carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O homem natural, caído, não apenas se recusa
a Deus. Ele é incapaz de se submeter a Deus. Por que ele é incapaz? Porque ele, como diz em Efésios 2:1, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode compreender, 1 Coríntios 2,14, não pode entender porque as coisas que se discernem espiritualmente, nós estamos mortos espirituais. Não pode agradar, Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode vir a Cristo, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Não pode gerar fé, porque a fé é dom de Deus. Agora você consegue entender que não é um passo do ser humano diante de Deus, mas é o Espírito Santo tendo que nos convencer do nosso pecado, da morte e do juízo. E isso nos leva a duas implicações. Primeiro, nos leva de joelhos diante de Deus, porque Deus fez isso por nós. Temos méritos, ele escolheu o André e não escolheu o fulano, ele escolheu o irmão e não o outro? Não. Vou dizer, o irmão ou outra pessoa, é por alguma coisa que nós fizemos? Não. É pela graça redentora daquilo que ele fez por nós na cruz. O Evangelho, ele não é uma proposta a ser negociada. Não dá para a gente tentar tornar ele emocional. Não dá para tentar manipular as pessoas, porque isso vai gerar falsas conversões. Porque as conversões, elas só existem quando Deus toca no pecador. E não quando a minha estratégia, quando a minha força humana convence alguém intelectualmente ou emocionalmente. Não, é quando o próprio Deus, através do Espírito Santo, convence o pecador. E para mim ele usa uma forma, para você ele usa outra, para você ele usa outra. A salvação toda, no começo ao fim, é pela graça. Nenhum homem pode converter-se pelo esforço próprio. E esse parágrafo nos ensina essa doutrina e que nos produz humildade verdadeira. Nós, calvinistas, somos acusados de sermos arrogantes. Na verdade, o crente que é arrogante, nem crente é. Nós, a sã doutrina, a doutrina de Jesus, da graça, da eleição, da depravação total, do chamamento eficaz, ela nos leva à humildade, porque ela entende porque aí nós nos entendemos quem somos e como que Deus nos resgatou. Ore pelos outros como se fosse impossível, porque na verdade não é possível porque você é bom orador. Não foi, se alguém se converteu, não foi porque alguém de nós foi lá só e explicou o evangelho no sentido, não é uma questão só física, ela é uma questão metafísica, é o Senhor Deus o chamando. Óbvio, nós temos que ter entendimento, nós somos um ser completo. Então como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Ok? Mas no sentido, não é a pregação propriamente dita, até a pregação ela pode iluminar o entendimento, mas ela não pode iluminar o ser, porque isso só o Espírito Santo pode fazer. Vamos ao parágrafo 4. Quando Deus converte um pecador e o transporta para o estado de graça, liberto da escravidão natural sob o pecado, pela sua graça o faz livremente, disposto a querer e fazer aquilo que é espiritualmente bom. Contudo, por causa da corrupção que ainda permanece, ele não deseja nem faz o bem perfeitamente, mas o faz livremente. O homem natural é escravo do pecado. A conversão é uma obra soberana de Deus. Porém, o homem convertido, ele pode não pecar. Ele pode não pecar. Deus está tirando aquela escravidão. Está tirando de uma forma completa? Não, nós estamos aqui nessa terra. Quando ele voltar, vai ser a redenção final. A redenção no sentido de a glorificação no status final. Mas até lá, nós vamos ter luta, mas nós podemos vencer o pecado. Essa também é uma boa notícia. O homem não é perfeito, mas agora pode fazer o bem, ainda que de forma imperfeita. Mas o homem convertido pode fazer o que é bom. Essa é a doutrina que traz a doutrina da liberdade restaurada
pela graça. A liberdade de poder fazer o bem que nós não tínhamos passa a ser, então, logo possível após a graça sendo aplicada, após a salvação. Ou seja, o querer e o realizar vem de Deus, Filipenses 2,13, mas são exercícios de forma real pelo crente. Nós podemos exercê-lo. Provém de Deus. Deus é a essência. Não existe nada que seja bom que não proceda de Deus. E até isso, de certa forma, isso é uma coisa interessante. Quando nós olhamos alguma coisa lá fora, uma pintura, um filme, qualquer expressão de arte, se aquilo é bom, independente de quem o fez, só é bom porque existe quem é bom. E quem é bom é o Senhor. Todo o bem, o bom, bonito, provém do Senhor. Ai, a arte profana, a arte sacra. Nós cristãos não fazemos essa diferença. A Bíblia diz, retém o que é bom, descarte o que não é. E aquilo que é bom, dê graças a Deus. Então, olhar um time jogando tão bonito, fazendo um esforço tão legal, tudo aquilo, esforço, coletividade, paciência, resiliência, todas aquelas características boas que nós podemos ver no esporte, por exemplo, provém do Senhor. Que Ele é bom. Então, quando nós olharmos, demos glória a Deus. Nossa, que bonito. Só um Deus perfeito pode fazer pessoas terem essa resiliência, essa força, essa capacidade. Estou dando um exemplo do esporte, mas qualquer coisa. Nós não cremos numa... isso aqui eu sei que isso é um jargão evangélico. Não, nós não cremos dessa forma. Isso era na época do templo. Isso é pagão, isso não é pagão, isso é profano. Não. Nós cremos que tudo provém do Senhor, das coisas boas, o que se tem de bom. Agora, nós não podemos, vamos dizer, assistir um filme que tem 5% de bom e 95% de ruim, né? A gente vai sofrer com aqueles 95%. Então, cada um vai ter que ter a sua santa medida, né? E a gente vai, não posso, para poder ter algo bom, ter que apoiar coisa que é ruim, ter que ter gostos, ter que gostar de coisa que desagrada a Deus, não. Nós somos libertos. Posso não pecar, e podemos não pecar, podemos escolher outra coisa melhor, né? Mas enfim, as coisas, elas não são, por essência, a arte, o pessoal não é por essência, isso aqui é pagão, isso aqui, não. Ela provém do mundo pecador, do mundo que está no pecado. Logo, vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Simples, assim. Cristo não apenas liberta da culpa, mas também do domínio escravizador do pecado, que é aquele que nos domina. O homem regenerado tem a sua vontade liberta do domínio absoluto do pecado. Deus nos implanta novos desejos, não anula a luta que nós temos contra a carne, mas dá ao crente o poder de resistir. Romanos 6, 12 a 14. O regenerado não é impecável, mas habitualmente inclinado para o bem. O Espírito Santo capacita a viver em novidade de vida. E volto a frisar, se você luta, é porque você é crente. E se você não luta, é porque você não conhece a Deus. Se você não luta contra o seu pecado, é porque você não foi regenerado. Porque se você não luta contra o pecado, ou você não tem dor por causa do pecado, você não conhece Jesus. Simples assim. Não se preocupe. Nós apresentamos Jesus e oraremos por você. Mas só existe cristianismo com luta, com santidade. A santidade é a prova visual daquilo da conversão que Cristo nos deu. E essa luta interna é a prova espiritual daquilo que Deus fez por nós na cruz. Conseguem entender? Conseguem? A nossa luta contra o pecado é a prova espiritual que Deus nos regenerou. E a prova, por quê? Porque ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Então, onde há o Espírito Santo, não há como conviver com o pecado. Há uma nova vida querendo agradar a Deus, querendo viver para Deus, tendo a nossa mente liberta da escravidão do pecado e tentando viver para a honra e glória do Senhor. Amém? A verdadeira liberdade é a servidão a Cristo. O mundo prega que a liberdade é uma autonomia absoluta, que eu posso fazer o que eu quero. Mas o Evangelho oferece a liberdade como capacitação
para obedecer e amar a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. E é isso que é: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo Jesus, Jesus vai poder te tirar da escravidão do pecado e te fazer poder obedecer a Deus e amar a Deus. Amar, né? Ser convertido, né? Amar e obedecer a Deus. Isso é conversão. É sair do mundo, do olho só voltado para o mundo e converter-se para um mundo, o mundo de Deus. O retirar-se do mundo é arrepender-se. E olhar o mundo de Deus é a fé. Arrependimento e fé é a conversão. E arrependimento provém do Espírito Santo. Fé é dom de Deus. A conversão de um crente, ela é toda da parte de Deus. E se você não luta contra o pecado, é porque nunca foi regenerado. E o quinto e último parágrafo, antes de irmos para a aplicação, é bem mais curto. Somente no estado da glória perfeita é que a vontade do homem será imutavelmente inclinada para o bem, exclusivamente. Amém. Amém. Esse parágrafo é o estado final do crente, a glorificação. Quando o dia muito glorioso amanhecer. Aquele dia, o dia que o céu se abrir, as trombetas tocarem, o nosso Senhor retornar, o mundo for restaurado, naquele dia, irmãos, quando se fizer chamada, como cantaremos aqui no final, lá estaremos com Cristo, não porque merecemos, muito pelo contrário, não merecemos, mas por aquilo que Ele fez por nós, pelo amor dEle por nós. Lá estaremos num mundo em que não será mais possível pecar, onde não haverá mais essa luta, e nós seremos libertos para sempre. E estaremos sempre com Deus, adorando pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Isso não é porque nós seremos forçados, mas porque lá o homem será plenamente restaurado, confirmando em santidade e imutavelmente inclinado para o bem. Lembra do estado de Adão, que ele podia escolher um lado ou outro? Nesse momento, nós não teremos como escolher um lado e outro. Nós apenas escolheremos o que é bom. Não posso ser pecare. É impossível pecar nesse estado quando Jesus voltar. O estado de glória, o crente será livre do poder e da presença e da disponibilidade do pecado. Aqui, nós somos livres do poder do pecado. Mas lá, da presença do pecado. Confirmado em justiça, totalmente feliz. Por quê? Porque seremos totalmente santos. Amém? Isso cumpre o que os puritanos chamavam de a última etapa da libertação, da culpa. Nós fomos libertos da culpa na justificação. Quando Jesus nos diz, quando nós somos convertidos, a justiça dele é implantada em nós. Essa é a justificação. Naquele momento não temos mais culpa pelo pecado. Na santificação, nós não temos mais o poder do pecado em nós. Nós posse não pecare. Porém, na glorificação, da presença do pecado, não posso pecar. Esse é o final da história. Esse é o final. É, sem dúvida, o dia muito glorioso. O Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso destino é a perfeição, não apenas o perdão. Deus vai nos restaurar de uma maneira que nós nos tornaremos perfeitos. Perfeitos. Talvez até mesmo umas banhas caia aqui e saia, né? Nós seremos perfeitos. Aquele que não tem braço vai voltar a ter braço. Aquele que não tinha perna, aquele que é doente vai ter sua saúde restaurada. Aquele que outrora lutava contra o cigarro não vai lutar mais. Aquele que outrora mentia nunca mais vai mentir. Aquele que outrora cobiçava não cobiçarás. Aquele que por acaso tinha dificuldades em alguma área, nunca mais. Nunca mais. Aquele que na cadeira de roda não vai estar mais na cadeira de roda. Nosso corpo, óbvio, vai ser em algum momento parecido com o nosso, sim, mas vai ser um corpo glorificado. Então a gente não entende tudo sobre como será. 1 Coríntios 15 está lá, toda a teologia na base disso. Você pode estudar e ler, a gente vai falar sobre isso na confissão de fé. Porém, uma coisa eu digo, sabe as dores, irmãs? Não vai ter mais. Sabe a depressão? Não vai ter mais. Sabe as lutas que nós temos internas? Não vão existir mais.
E é esse dia muito glorioso que nós temos que esperar. E se nós tivermos... Olha, hoje está acontecendo um velório de uma pessoa muito importante aqui, muito rica aqui. Eu vou falar, mas depois eu corto do vídeo. Então, essa pessoa talvez nunca entendeu. E ela é uma pessoa muito rica, ela vivia o céu aqui na terra, entre aspas. Ela não entendeu que a vida termina. Tinha dificuldade em perceber que a vida vai terminar e que o céu não é aqui, que as nossas lutas vão ficar. Talvez ela é uma pessoa que tinha pouca luta, podia viajar para o mundo inteiro, a hora que quisesse, tinha tudo, e com mérito. Não estou falando de pessoa que roubou, não é isso? Perfeito, ok, não estou julgando isso. Mas o céu não é aqui. Aquele que espera pelas coisas aqui, maldito é esse homem, porque não tem noção do que teremos na glória. E é uma maldição, não é minha, é uma maldição que o pecado traz sobre o homem. Irmãos, nós não vivemos por coisas daqui, nós vivemos por coisas lá do alto. E eu acabei não trazendo os últimos versículos chaves, mas todos eles estão citados aqui. E eu quero trazer o que isso tem a ver conosco hoje. Como isso pode mudar a minha percepção? Primeiro, humilhe-se diante de Deus, porque você não pôde salvar-se a si mesmo. Ele vos salvou. Por isso temos que viver uma vida de adoração. Imagina que nós ganhamos uma herança, e nós ganhamos a herança dos céus. Nós temos que viver como cidadãos dos céus. Nós temos que entender que nós não somos, irmãos, cidadãos de Manaus, cidadãos de Três Barras, de Canoinhas, brasileiros, holandeses, chineses, pretos, brancos. Nós não falamos a língua dessa terra. Vocês sabem, quando vem alguém aqui de fora, a gente olha as vestimentas e sabe que é uma pessoa que vem de fora. A gente vê a linguagem daquela pessoa, a gente sabe que é uma pessoa que vem de fora. A gente olha os hábitos, a alimentação daquela pessoa, a gente sabe que essa pessoa é de fora. Nós temos que viver, e o mundo tem que olhar em nós e olhar essa pessoa. Ela não é da Bahia, não é de Manaus, não é de Santa Catarina, não é do Paraná, não é do Rio Grande do Sul. É uma pessoa dos céus, porque olha o vocabulário dela, olha como ela se veste, olha o que ela gosta, olha o que ela não gosta, olha o cheiro que ela emana, né? O cheiro não no sentido olfatório, mas o que ela traz para o ambiente. Olha quem ela não é daqui, ela é dos céus. E é assim que devemos viver. E só viveremos como esse cidadão dos céus se nós entendermos que Deus é que nos salvou e que nós vivemos uma vida em adoração a Deus. E assim, adore a Deus por Ele ter libertado a sua vontade, porque se dependesse de nós, a nossa vontade era afastar-se dele. Não se surpreenda com a luta interna contra o pecado. Essa é a prova que você foi salvo. Mas essa tensão é a prova que a graça está operando. Mas não havia luta, agora há. Antes, quando nós estávamos se refestelando na lama do pecado, nós não tínhamos luta. Porque não tinha o que é certo e o que é errado. Não tinha o que Deus... Não tinha Deus. Entendo Deus, em Deus entrando na nossa história, na nossa vida, nos salvando, colocando o Espírito Santo, nós entendemos que o pecado não provém do Senhor e haverá luta. Mas essa guerra tem fim garantido. Cresça na liberdade cristã. Queira o bem cada vez mais. Ore, porque hoje Deus pode. Nós podemos não pecar. Ore para que Deus te capacite. Ore para que Deus te livre do mal, te livre do pecado. Venha para a igreja. Confesse seus pecados para os irmãos, diante de Deus. Se quiser que o irmão ore por ti, confesse seu pecado, ore junto, vamos orar junto. Nós somos uma comunhão, uma comum união, buscando essa santidade. E Deus pode fazer isso. Deus, que a gente ore pedindo, Deus, me traz desgosto sobre aquilo que hoje eu gosto.
que eu sei que é ruim, que te desagrada, e traz gosto para aquilo que te agrada, como Paulo assim o fez. Espere. E outra, como eu posso fazer isso? Alimente-se da palavra, comunhão, como eu falei, oração, jejum. A liberdade cristã não é para fazer o que quiser, mas é para amar e fazer a vontade de Deus. Espere com alegria o dia que você não mais pecará. Sabe, irmãos, aí nós temos que olhar e compreender. Às vezes as pessoas vivem a mentira como se fosse verdade. Olha os judeus, como é um povo alegre. Eles vivem a mentira como se fosse a verdade, porque nós temos o Salvador que Deus anunciou para eles, e que nós vivamos alegres pelo dia que esse Salvador vai voltar. Afinal, hoje você é livre a vir a Cristo, mas somente porque Ele já te libertou. Se você ainda está em seus pecados, clame ao Senhor para que transforme sua vida, pois sem Ele você jamais desejará o bem salvador. E você que foi liberto, viva com gratidão, lute com esperança e guarde com alegria o dia e que a sua vontade será perfeitamente conformada à vontade de Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus, por essa noite e por esse momento. Senhor, Pai, traz, Deus, se alguém aqui não está tendo essa luta, Deus, não está entendendo, parece que está sendo falado grego, que parece que não tem essa luta. Deus, traz salvação a essa pessoa. Deus, é todos nós, Deus, que lutamos contra o pecado. Dá-nos a visão da eternidade. Deus, dá-nos a paz de que um dia isso vai terminar, Deus. Mas, ao mesmo tempo, traz-nos vitória, Deus. Nós te pedimos vitória contra o pecado, Deus. Quando falamos vitória, não estamos falando de vitória financeira ou até mesmo outros tipos de vitória. Nós falamos da vitória contra o mal, da vitória contra o pecado, Deus. Quando o Senhor diz, bem-aventurado aqueles que choram, Deus, que nós choremos contra o nosso pecado, Deus. E que nós amemos a fazer a Tua vontade, Deus. Enche-nos dessa esperança, dessa força, dessa coragem, Senhor, de fazer aquilo que provém do Senhor, aquilo que é agradável a Ti, Deus. Pai, livra-nos do mal. E, Deus, esperamos com certa confiança, com uma firme esperança, o dia que o mal não mais existir na Tua glória para todo sempre. Amém.